Então, para quem está entrando agora, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória e probabilidade. Só para a gente lembrar que a análise combinatória ou combinatória, né, é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Ela é muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, por exemplo, e nas combinações possíveis entre um conjunto e elementos, né? É bastante utilizada. Primeiro assunto que nós vamos abordar de análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele está diretamente ligado às situações que envolvem as possibilidades de um determinado evento ocorrer. Por exemplo, os modos distintos que podemos organizar as pessoas em uma fila, o número de placas de automóveis que podemos formar com letras, com algarismos, as possíveis combinações da Mega Sena, entre outras situações. O princípio fundamental da contagem é a estrutura básica para o estudo de análise combinatória. Então, vamos à definição. O princípio fundamental da contagem, também chamado pelo princípio multiplicativo. Temos um outro princípio, tá, galera, que é o princípio aditivo, mas especificamente nós estamos estudando o princípio multiplicativo. Olha o que ele postula, olha o que ele diz. Quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta no número total de possibilidades de o evento ocorrer, dado pelo produto X vezes Y. E é bem óbvio, porque se nós estamos tratando do princípio fundamental da contagem, especificamente do princípio multiplicativo, em determinados eventos, quando houver evento, nós vamos fazer o produto, né? Aqui, ó, resulta no número total de possibilidades de o evento ocorrer, dado o produto X vezes Y. Na verdade, resumindo, o princípio fundamental da contagem multiplica-se o número de opções entre o número de escolhas que são apresentadas. Está aqui o resuminho básico dessa definição, desse postulado, tá? Então, vamos a um exemplo. Em uma lanchonete, vende uma porção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano, cachorro-quente completo. Com opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos, suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango, cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, é claro que o ideal é refazer a leitura do exemplo, do exercício proposto, e fazer a coleta dos dados dentro daquilo que a gente separa e diz que é mais importante na estrutura do exercício. Então, como solução, você pode montar uma estrutura, como aqui descrito. Podemos começar a resolução do problema apresentado construindo a árvore das possibilidades, conforme a coleta dos dados, aqui através do enunciado, né? Então, você tem aí opções de bebida, suco de maçã, guaraná. Na sobremesa existem cupcake de cereja, chocolate. Todos esses dados colhidos, você pode transcrever isso para a árvore de possibilidades. É claro que essa árvore vai depender do enunciado do exercício. Acompanhando essa estrutura que foi montada, colhida através do exercício, do enunciado, podemos diretamente contar quantos tipos diferentes de lanche nós podemos escolher. É claro que isso não é uma regra. E para que você monte essa estrutura, gente, de uma árvore de possibilidades, se tratando de um concurso, é algo que a gente consegue construir logicamente, mas, dependendo da situação problema, requer um pouco mais de tempo, né?
o que, utilizando o princípio fundamental da contagem, fazendo apenas a multiplicação, já nos traria, o princípio multiplicativo, já nos traria a resposta. Então, assim, nós identificamos, né, ou pela árvore ou pelo princípio multiplicativo, que existem 14 combinações possíveis. Deixa eu admitir aqui o Guilherme, boa noite para quem está entrando, tá? Então, você pode montar essa árvore com as possibilidades ou atuar, partir para a resolução através do princípio multiplicativo. Particularmente, eu acho um pouco trabalhoso você montar uma árvore se tratando de um concurso, tá? Quando você está tranquilo, a título de exercício, vale a pena, até porque lá no estudo da probabilidade é bom para depois você definir o que é um evento, né, o seu espaço e tudo mais. Mas como a gente tem aí uma questão do tempo na resolução de questões, né, então é importante que você tenha sempre um plano B. Nesse caso, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Então, ó, podemos ainda resolver o problema usando o princípio multiplicativo, é essa ideia, esse exposto que eu estou trocando aqui com vocês. Para saber quais as diferentes possibilidades de lanche, nós vamos multiplicar aí o número de opções, sanduíches, bebidas e sobremesas, né? Tendo aí como total de possibilidades 24 diferentes tipos de lanches para escolher na promoção. Então, diante do disposto, você escolhe ou monta a árvore ou faz a conta, faz a solução através do princípio multiplicativo. Vamos falar um pouquinho também sobre fatorial. O fatorial, galera, fatorial de um número natural inteiro positivo, né, que é representado por essa simbologia aqui, que é uma exclamação, ele, na verdade, é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar ao 1, né? Então, é isso mais ou menos que está descrito aqui, e como exemplo nós temos lá o 0 fatorial, que é 1 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial, 10 fatorial. Claro que quando a gente criança, pelo menos eu, né, gostava muito de brincar, de fazer essas multiplicações com os seus antecessores, né, até chegar ao resultado 1. Então é basicamente isso mesmo. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, multiplica todos os elementos, chega a uma resposta. Bom para um concurso é você saber gravar, né, alguns fatoriais, para que você não precise ter, na hora da resolução, que fazer essa multiplicação que pode se tornar cansativa, tá? Mas é um processo simples, né, um processo de multiplicação. Então, vocês, como alunos de pré-vestibular, já têm dominado. Só para a gente tentar lembrar um pouquinho, porque esse é um assunto que gera muita dúvida com relação ao 0 fatorial ser igual a 1 e também o 1 fatorial ser igual a 1. Só para lembrar, galera, que na definição a gente traz também o n fatorial. E eu gosto muito de tratar esse n fatorial, né, antes da exemplificação com números, eu gosto muito de trazer esse n fatorial e fazer a analogia lá com a reta numérica, né? A gente, considerando o n como ponto de partida, n fatorial vai ser n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Isso vai depender muito daquilo, da onde você quer chegar, do denominador dessa situação de fatorial, no caso de uma multiplicação de fatoriais, né? Ou se isso vai te gerar uma equação do segundo grau, enfim. Mas lembra que, para efeitos de definição, a gente lida com o n fatorial, n com essa simbologia aqui de exclamação, tá? E voltando aqui à questão do 0 fatorial ser igual a 1, qualquer número fatorial, se você observar, nós podemos escrever da seguinte forma. Eu fiz aqui, ó, no retângulo em azul, num tom de cinza, eu tenho que 4 fatorial é a multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Eu posso escrever isso em fração. E na fração eu sempre escrevo esse número, o número que vem depois dele, ou seja, seria o 5 fatorial sobre o 5.
quando eu fizer a simplificação dessa fração, desenvolvendo o 5 fatorial e simplificando com o meu denominador 5, eu terei como resposta o 4 fatorial. Né? Ó, simplificando aqui esse 5 com esse, a resposta será o quê? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, qualquer fatorial você pode escrever dessa forma. Olha o 2 fatorial. O 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2 vezes 1, você pode escrever sobre a fração 3 fatorial sobre 3, né? E quando você fizer destrinchar, que é abrir esse fatorial do produto, você tem aí, vai poder simplificar o 3 com 3 no denominador, resultando 2 fatorial. O mesmo, obviamente, vai acontecer com 1, né? Se a gente pode escrever todo o fatorial de acordo com essas frações que eu coloquei aqui, o zero não será diferente, tá? O zero fatorial, para demonstrar que o zero fatorial é igual a 1, você pode escrever na fração 1 fatorial sobre 1. E quando você simplificar isso, será 1 dividido por 1, que resulta no 1, tá? Então, aqui está explicado. Tem outras teorias envolvendo a questão do zero fatorial igual a 1. Porém, matematicamente, eu acho que essa traz uma visualização melhor para que o aluno consiga entender o porquê do zero fatorial também é igual a 1, tá? Então, aqui, para finalizar, note que o valor fatorial cresce rapidamente conforme cresce o número. Então, frequentemente usamos simplificações para efetuar os cálculos de análise combinatória. Exatamente isso que eu estou trazendo aqui para vocês. É claro que quando a gente tem uma divisão, ou a gente está trabalhando com a letra N fatorial, tudo vai depender de onde nós queremos chegar, né? Do ponto de partida, por exemplo, se eu tenho lá 6 fatorial sobre 4 fatorial, por exemplo, né? Isso a gente vai aplicar muito lá no estudo de arranjo e combinação. Quando eu tenho eu dei o exemplo de 6, né? 6 fatorial sobre 4 fatorial, você não precisa escrever o 6 fatorial como um todo, né? Você não precisa fazer a multiplicação 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, para simplificar com 4 fatorial, por exemplo. Você pode escrever 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, e aí você consegue simplificar de acordo com o seu denominador, certo? Vamos falar um pouquinho de permutação também. Permuta, galera, significa troca, né? Trocar, substituir. E a permuta, ela está ligada ao estudo de anagramas, né? Que, na verdade, são transposições de letras de palavras, mas a gente vai chegar lá, tá? Primeiro vamos à definição quanto à permutação. Então, permutações. As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos N do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Note que a permutação é um caso especial de arranjo. Então, o estudo de permutação, ele é um caso de arranjo, sendo que ele é um caso especial, tá? Quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. Desta maneira, o denominador da fórmula do arranjo é igual a 1. Na permutação, nós temos a fórmula, por definição, né? Permutação de um elemento N qualquer, representado, é igual a N fatorial. Vamos de exemplo, porque a definição parece que é difícil, matematicamente falando, porém, com exemplo numérico, fica um pouco mais simples, né? Então, vamos lá. Essa permuta, lembra que é trocar, substituir, está ligado ao anagrama, que nós vamos falar. As permutações são casos isolados de arranjo simples, tá? Como fórmula, nós temos P de N é igual a N fatorial. Exemplo, para exemplificar, vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. Como é que você pode arrumar um banco, né, para que as pessoas sentem de 6 lugares? Então, você vai pensar aí numa troca de pessoas, né? Uma permuta de pessoas. Como a ordem aqui ela não é importante, é indiferente o número de lugares, então significa que isso é igual ao número de pessoas em fatorial, né? Então, nós podemos dizer que, nesse caso especificamente,
nós teremos uma permuta de 6, tem 6 lugares, isso é igual ao 6 fatorial. E 6 fatorial está dentro daqueles números que é legal que você grave, tá, gente? Fatorial de pelo menos até o 8, 9 é legal você ter gravado. Então, ó, 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1. Então, você tem 720 maneiras diferentes para as 6 pessoas sentarem neste banco. Não esquece que a palavra permuta, né, permutação, vem da troca, de trocar, de substituição, substituir, ok? Então, basicamente, essa é a definição e exemplificação de permutação. É claro que nós temos um outro exemplo, que é aquele que eu disse anteriormente, que está ligado a anagramas, tá? E anagrama nada mais é do que transposição de letras de palavras. Vamos lá. Quando você é pequeno ou até mais jovem, a gente costuma fazer um embaralhamento das letras, até do nosso próprio nome, para verificar o significado, o novo significado, né? Sendo que no estudo de permutação, quanto a anagramas, a palavra embaralhada, né, ela não precisa ter um significado, ok? Então, essa permuta, que a gente chama de anagramas, é a transposição de letras de palavras. Você embaralhar aí as palavras, tá? Então, você chama de anagramas. Então, vamos lá. Calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Aqui não está ligado a anagrama ainda, mas vai chegar lá, no final. Então, ó, observem que na palavra amor eu tenho 4 elementos. Esses elementos, eles são diferentes, né? Eu tenho A, M, O e R. Então, para calcular o número de permutações dessa palavra, nós vamos utilizar a fórmula descrita lá no slide anterior, tá? Permutação da quantidade de elementos, no caso da palavra amor, permutação de 4, isso é igual a 4 fatorial, fazendo a multiplicação aí, resulta lá, ó, em 24, tá? Então, finalizando aqui, portanto, é possível formar 24 permutações diferentes das letras da palavra amor. Olha o que eu havia dito. As permutações de palavras, elas também são conhecidas, são chamadas, né, de anagramas, tá? Então, permutação está ligado a anagramas, certo? Tem só essa questão dos anagramas com elementos distintos? Não, tem um outro exemplo, que são as permutações com elementos repetidos. Então, ó, calcule o número de anagramas, agora sim citando o anagrama, da palavra Antônia. Então, reparem que na palavra Antônia eu tenho 2 elementos repetidos iguais a A e 2 elementos iguais a N. Então, para resolver esse exemplo, a gente tem que calcular aí a permutação com elementos repetidos. Daí a fórmula muda, a palavra Antônia. Então, primeiro, nós vamos verificar quantas são as repetições. Eu, como havia dito, duas letrinhas A, né? E 2 letrinhas N. Deixa eu admitir a Rayane. Boa noite para quem está entrando. Então, tenho 2 letras A e 2 letras N, né? Que elas estão se repetindo aí 2 vezes. E eu tenho o total de letras, que são 7. Deixa eu verificar aqui só um instante, galera. Só um instantinho para eu verificar aqui alguém com o microfone ligado, deu uma interferência, mas beleza, já foi. Então, a gente faz a contagem aí do total de letras, né? Nesse caso, Antônia, 1, 2, 3, 4, 5, 7 letrinhas. Então, nós vamos fazer a permuta, a troca dessas 7 letras com a divisão. A gente pode, com a repetição. Nós podemos indicar a repetição aqui acima na fórmula. Então, será permutação de 7 letras, que é o total de Antônia, são 7 letrinhas, com 2 repetições, 2 da letra A e 2 da letrinha N, da letra N. Então, como é que fica isso em uma fórmula? Permuta de 7 é igual a 7 fatorial, mas entrando aqui, boa noite. Então, é 7 fatorial
sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, esses elementos do denominador, eles representam o número de repetições, ok? Se houvessem nessa palavra, ou um outro exemplo, né, de outras palavras, mais repetições. De forma análoga, nós montaríamos a fórmula desse mesmo jeito, tá? Número total de letras divididos pelas repetições, produto das repetições, certo? Daí é só você desenvolver. Lembra que eu disse anteriormente que na permutação, quando você está desenvolvendo, por exemplo, aqui o 7, né? 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, nananana, eu não precisaria expor esse produto como um todo. Isso vai depender muito daquilo e para onde eu quero chegar. Neste caso aqui, eu quero chegar no 2 fatorial sobre 2 fatorial. Sendo que 2 fatorial já tenho lá na minha cabeça que é 2. E 2 fatorial vezes 2 fatorial é 2. Então, aqui no denominador é igual a 4. Precisaria eu, né, sabendo a questão da simplificação de frações, precisaria eu descrever todo esse produto? Não. Eu poderia, no 7, ir até o 4, a fim de simplificar com o meu denominador, tá? Então, se você não sabe fazer simplificação, sempre digo, simplificação é uma situação fácil, assim como tabuada, né? Soma, subtração, as 4 operações, potenciação. Se você não sabe, faz, escreve a multiplicação, não tem problema, o ideal é não errar. Mas, quem tem um pensamento um pouquinho lá na frente, consegue verificar que aqui na multiplicação deu 4, logo, eu preciso escrever esse 7 fatorial apenas até o 4 e simplificar com um denominador. Daí nós faremos o produto do 7 vezes 6 vezes 5, que resulta em 1.260. Então, olha as etapas que eu eliminei. Eliminei esse produto, ou seja, a multiplicação se tornaria muito mais simples, né? Porque isso aqui tudo eu iria simplificar com o denominador. Então, tchau e tchau para esses elementos, a multiplicação, tornando a situação, a resolução do problema muito mais simples, tá? Fazendo aí a multiplicação 7 vezes 6 vezes 5 apenas, que já resultaria lá no resultado. Mas não tendo domínio da simplificação, não tem problema nenhum, escreve, faça o produto, tá? Então, seguindo aqui, vamos ao arranjo, né? Temos aí muitos alunos com um pouco de dificuldade com relação a arranjo e combinação. Se você estiver lendo, claro que nós vamos definir depois lá a combinação, tá, galera? Se você estiver lendo uma situação, um problema, um exercício, uma questão de concurso, e na leitura você conseguir identificar, são muito próximos, tá? Que a ordem, Rafaela entrando, boa noite, Rafaela. Se você conseguir identificar, ao ler esse exercício, essa questão, que a ordem dos elementos, ela faz diferença, ou seja, ela é importante, significa que você vai ter que aplicar o arranjo. Lendo um exercício, você consegue verificar que a ordem tanto faz, não tem importância a ordem, não faz diferença, nós vamos utilizar a combinação, tá? Então, primeiro vamos à definição de arranjo. Ordem importante, necessária a utilização de arranjo. Ordem do exposto do exercício não importante, nós vamos utilizar combinação. Claro que agregando tudo que nós aprendemos anteriormente, tá? Então, olha a definição de arranjo. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Eu havia dito, a ordem é extremamente importante, faz diferença. Então, para obter um arranjo simples de N elementos tomados P a P, é claro que esse N é menor ou igual que N, perdão, esse P, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Arranjo de N tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Aqui, nós vamos utilizar lá do estudo de fatorial e permuta, tá? Então, tem que saber, o ideal é que eu saiba fazer simplificações e saiba lidar com essa questão da divisão
com fatorial. Então, vamos ao exemplo. Com um exemplo de arranjo, podemos pensar na votação para escolher um representante, um vice-representante de uma turma com 20 alunos. Sendo que o mais votado será o representante, o segundo mais votado, o vice-representante. Desta forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Observe que, neste caso, galera, tem importância aqui a ordem, tá? Recebi um aviso aqui do tempo. Então, a ordem é de extrema importância. E essa ordem, ela vai alterar lá no meu resultado final. Então, quando eu estou lendo um exercício e a ordem é importante, eu faço a utilização de arranjo. Aqui, vamos trazer essa situação para o cotidiano. Eu tenho 20 alunos e eu tenho que ter lá um presidente e um vice-presidente. Quem ocupar, na prática, a posição de presidente não vai ocupar de vice-presidente e assim sucessivamente, até porque aqui a gente está tratando do número de votos, né? Aquele que for mais votado é o representante, é o presidente, e o segundo, o vice-presidente. Então, a ordem aí, ela é de extrema importância. Então, nós vamos fazer arranjo de 20 alunos tomados 2-2. Eu tenho que ter duas colocações, a de presidente ou representante e a de vice-representante. Então, 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. É claro que aqui você pode, 20 menos 2 fatorial resulta em 18. Não é preciso que você abra todo esse produto do 20 fatorial, vai do 20 até o 18 apenas e simplifica com o denominador. Então, você vai resultar aí, vai ter como resultado final 380 maneiras diferentes. Galera, eu vou ter que encerrar essa primeira sequência por conta da questão da gravação e não permitir que a gente exceda, tá? Então, para que eu consiga converter isso para ficar disponível para vocês, eu preciso desse tempinho de 5 minutos. Aguardo vocês no próximo tempo, tá certo? Até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até já.